Pais amadas, louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos na leitura do livro Criada para ser Sua Ajuda Idônea. Descubra como pode Deus fazer glorioso o teu matrimônio, da irmã Debbie Peer. A tradução é Maria de Fátima Couto Pires. E hoje nós estamos iniciando o capítulo 5. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos desfrutar da tua presença através do teu Filho Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por nos escolher e nos convidar à comunhão contigo. Obrigada pelo teu grande e incomparável amor. Queremos nos deleitar cada dia mais e estarmos rendidas em ti. Queremos de fato agradar o teu coração, Senhor, e sabemos que só o Senhor pode nos conduzir a esse deleite. Nos ajude a fazermos do nosso lar, do nosso matrimônio, um lugar de paz e tranquilidade. Um lugar onde a alegria, o gozo é expressado de forma leve e constante. Nos ajude a vermos o Senhor apesar das circunstâncias que nos sobrevêm. A de fato nós estarmos dependentes de Ti para que a honra do Senhor seja manifestada, para que a glória do Senhor seja manifestada através das nossas vidas, através dos nossos lares, através dos nossos matrimônios. Ó Senhor, nos ajude em nome de Jesus. Cada uma de nós temos algumas limitações e dificuldades, mas cremos de que o Senhor pode fazer uma uma restauração em cada área que nós precisamos, Senhor. Se há alguém que pode fazer essa mudança, esse alguém é o Senhor e nós confiamos em Ti. Então nos ajude em nossas limitações e fraquezas, vai nos dando sabedoria, vai nos dando o entendimento da Tua palavra, vai nos ajudando em nome do Senhor Jesus com aquilo que de fato nós temos dificuldade, Senhor, para que o Senhor nos substitua, para que nós estejamos apegadas à cruz, como nós amamos ao Senhor, que nós de fato venhamos ter anseio em te obedecer. Nos ajude em mais este tempo aqui, Senhor. Nós queremos mesmo responder à missão para a qual o Senhor nos chamou, de termos lares edificados na rocha, de sermos mulheres ajudadoras idôneas de nossos maridos, verdadeiras mães que expressam o testemunho do Senhor, verdadeiras mulheres que de fato têm vivido para a tua honra e para a tua glória. Então, nos ajude em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amadas, estamos iniciando agora o capítulo 5 e o título é O Dom da Sabedoria. Tem suficiente temor de Deus a ponto de não duvidar da sua palavra? Agora iremos ler uma carta. Estimada Deb, como posso ter um coração alegre se meu marido me trata com tanto desprezo? Eu devo fingir que ele é um homem bom no lugar de um preguiçoso, egoísta e imbecil que só assiste televisão? Devo simplesmente permitir que ele me pisoteie? Eu como posso ter um coração alegre quando só é eu que sinto dor? Assinado, Linda. Estimada Linda, você tem duas opções. Pode duvidar de Deus e dizer: Eu sei que Deus não espera que eu honre este tipo de homem cruel. Ou pode dizer: Deus, eu sei que a sua palavra me ensina que seja uma mulher que está sempre presente para ajudar a satisfazer todos os desejos e sonhos do meu marido. Faça de mim essa mulher. Deus fez você para que viva com essa visão eterna. Entretanto, se não abraçar esse plano divino para a sua vida jamais terá sentido. Sempre você estará lutando. Quando por fim se der por convencida e crer em Deus, a vida se tornará tão simples que não será necessário ter dúvidas a respeito do que você deve fazer. Você saberá. Essa visão eterna mudará a sua maneira de pensar, mudando assim as suas ações, que é o mais importante. Mudará também as suas reações. Peça sabedoria para chegar a ser a melhor ajuda idônea possível. Não requer que seja um homem bom, nem sequer um homem salvo, para que uma mulher tenha um matrimônio divino. Porém, se requer uma mulher disposta a ser a ajudadora idônea, uma ajuda adequada. Se observar o seu marido a não encontrar nenhuma razão para ajudá-lo, e conheço algumas de vocês que estão casadas com esse tipo de homem, então volte seus olhos para Cristo e lembre-se que foi Cristo quem te fez para que você fosse ajuda idônea. Sirva a Cristo por meio do serviço ao seu marido, ainda que merecendo o seu marido ou não. Para muitas mulheres que leem isso, se requererá um milagre para que possam ter um coração alegre. Estar cheias de alegria e cheias de gratidão, cheias de gozo? Imagina!
Deus realizando um milagre em você. O desafio é maior que você. Necessitará de uma visão celestial. Necessitará de tomar a palavra de Deus e converter-te em ajuda idônea por amor a Deus, sabendo que estarás cumprindo a sua missão aqui. É ajudante de Deus sobre a terra. És tu. As mulheres que têm dificuldades em seus matrimônios geralmente seguem seus impulsos e simplesmente reagem. Porém, é imperativo que não deves confiar em suas respostas, que são fruto de suas feridas, ou em conselhos que recebe do mundo, porque na atualidade os meios de comunicação apresentam uma visão do cosmo que, no melhor do caos, está distorcido. Não estás pensando desde as perspectivas de Deus. Porém, a boa notícia é que Ele, Deus, está disposto a compartilhar a sabedoria divina se tão somente pedir. Se alguns de vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, o qual dá a todos abundantemente e sem censurar, lhe será dada. Tiago 1, versículo 5. É um presente, porém não será dado a menos que você o peça. Imagine quanta sabedoria poderia ter as mulheres cristãs se tão somente elas pedissem. A vocação da mulher não é fácil. É muito mais difícil permitir que outra pessoa controle a sua vida, que controle você mesma. Pode ser um desafio difícil, mesmo para as esposas maduras. Mas não perca a esperança. Com a sabedoria que vem do alto, você pode ser a mulher que Deus usa, se não for para mudar esse velho homem em um homem maravilhoso, pelo menos para aliviar a sua própria carga e converter-se numa esposa celestial, apta para o mesmo Filho de Deus, o Jesus Cristo. Deus nos tem escrito com clareza e precisão o que Ele espera de nós como esposas. O seu plano é eterno, inclui mais que a relação com os nossos maridos. Deus desenhou o matrimônio para que fosse um modelo terrenal do matrimônio divino de Cristo com a igreja. No desenho de Deus, nós desempenhamos o papel de personagem principal. Portanto, Deus não deixou margem para erros por falta de entendimento. A sua palavra fala com abundância e clareza acerca do nosso papel. O que diz a Bíblia? Antes de avançar um pouquinho mais, devemos considerar primeiro o assunto relevante. Devemos entender que o poço bíblico que eu convido a beber desta água viva já tem sido declarado terreno proibido em sua mente por tímidos mestres da Bíblia, de que jamais tenham provado eles mesmos o dom do matrimônio divino. Existem muitos livros escritos por homens eruditos, entre aspas, que roubam a beleza do papel da mulher como ajuda idônea. O fazem ainda lançando dúvidas sobre a Bíblia mesma. Falam com extremidades muito complexas e ocultas sobre os idiomas originais e os contextos culturais que foram escritas essas palavras. E ainda existem eruditos adicionais que creem na Bíblia tal como foi escrita. Podemos, mães e donas de casa comuns, nos lançar ao redor de competir com esses eruditos, decidindo quais versículos nós devemos crer e quais nós devemos descartar por diversos motivos? Não, isso não compete nem a mim e nem a você. Porém, tem uma solução. Existe um versículo que ainda não tem resistência. As anciãs ensinem as mulheres jovens a amar a seus maridos e a seus filhos, a serem prudentes, castas, cuidadosas de suas casas, bondosas, sujeitas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito capítulo 2, versículo de 3 a 5. Diz basicamente o mesmo em todas as traduções e também no espanhol. Segundo a palavra de Deus revelada ao apóstolo Paulo, um homem, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a serem obedientes a seus maridos. É claro que é o plano de Deus. A seguinte carta que vamos ler agora é uma amostra típica de muitas que tenho recebido sobre esse tema. Alguém está tratando de convencer a esta mulher para que aceite suas opiniões a respeito da palavra de Deus e quer obstruir o caminho que a conduz à fonte de água que produz matrimônios divinos. Estimada senhora Peer, estou lhe pedindo que me ajude a investigar algo e espero que consulte muitas obras e que haja como os de Bereia, que está escrito em Atos 17, versículo 11. Eu fui criada no catolicismo e sempre íamos à missa. Já adulta, me uni à igreja cristã e estranhei que eles usassem suco de uva. Finalmente, alguém me explicou que as escrituras diz vinho, porém que se referem a uma bebida feita com uvas. Isso me levou a compreender que existe um assunto que tem sobrecarregado a meu coração por muitos anos que deve ser abordado da mesma maneira. Bem,
Tenho sido profundamente abençoada por mulheres que falam no púlpito. Não entendo como poderia Deus mover-se tão profundamente por meio de mulheres se não estivesse de conformidade com a sua vontade. Existe um livro escrito por H. nananana, etc., que analisa as passagens bíblicas que têm paralisado as mulheres por séculos, e ele explica corretamente, iluminando o trecho de um plano de Deus para as mulheres, que é o mesmo para os homens. Demonstra que nos idiomas originais somente existe uma palavra para a mulher, nenhuma para a esposa, e para o homem, o qual ajudaria a explicar por que as passagens que se referem que a mulher obedeça e não ensine ao seu marido tem sido incorretamente traduzido e recebido. Os crentes do Evangelho completo nunca calaram as mulheres e sempre as animam a ensinarem aos homens. Seu ministério tem abençoado a nossa família. Estou convencida de que seus ensinamentos salvaram meu matrimônio e nos ajudou com nossos filhos. Mas sei que poderão estar cegos com respeito a esta formosa verdade e queria que procurasse com diligência apresentarem-se a Deus como obreiros aprovados. Assinado, Cristina. Bem, estimada Cristina, se estiver tentando convencer-me da verdade de tua posição, dizendo-me que o Evangelho pleno anima as mulheres a assumir posição de liderança, não resta dúvidas que tenha escolhido o argumento totalmente equivocado. Investigue seus índices de divórcio e entenderá o meu assombro diante da sua escolha de argumentos. As estatísticas revelam que, no meio dos cristãos modernos, existem índices de divórcios mais elevados do que na população em geral. Observarás a grande quantidade de passagens bíblicas que apresentaremos e que falam da vontade de Deus para a mulher. Eu não tenho que redefinir, reordenar, nem negar as palavras tal como foram registradas. Eu creio que Deus tem dado e preservado a sua palavra de tal maneira que a mulher comum possa saber que Deus quis dizer, sem ter que recorrer a um homem que pretende ser mais inteligente que a palavra de Deus. Se as palavras de Deus são tão enganosas e difíceis de traduzir que as 15 traduções que tem em inglês e as 4 versões gregas que tem meu marido, todas coincidem nesses versículos, não são capazes de expressar a verdade acerca das mulheres, então ele não é o Deus que eu tenho adorado todos esses anos. Por que deveria Deus permitir que as palavras dele fossem enganosas, ensinadas exatamente o contrário da sua vontade? Como é possível que durante mais de 1900 anos todas as traduções em grego, siríaco, capto, alemão, francês, espanhol, inglês e mais outros 200 idiomas e tenham traduzido então errado? Queres fazer-me crer que somente nestas décadas, conforme o mundo se inclina para a filosofia da liberação feminina, subitamente alguns poucos pregadores que estudaram o grego na universidade por 3 anos possam descobrir que, depois de tudo, o mundo tem razão? Hum. Você crê que a Bíblia tem ensinado incorretamente desde que foi escrita e que todos os cristãos durante os primeiros 19 séculos estavam vivendo no erro? Não estamos falando de 2 ou 3 versículos em um dos livros. Eles querem que creiamos que 500 versículos repartidos em 25 diferentes livros da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, têm sido consistentemente traduzidos ou interpretados de maneira incorreta por todos, católicos, protestantes e judeus por igual. Temos que consultar a um evangelista pop, entre aspas, da televisão ou algum conferencista que são sustentados com os donativos financeiros de mulheres para encontrar a interpretação moderna que você afirma que ensinam homens com H maiúsculo. Existe uma razão pela qual essas pessoas buscam agradar as mulheres de hoje. 9 de cada 10 doações recebidas nestes ministérios e 9 de cada 10 compras de livros e cassetes são feitas por mulheres. A mulher que não está perto de seu marido tende a desenvolver uma intimidade espiritual absorvente com líderes espirituais, sejam eles homens ou sejam eles mulheres. Meu marido começou a estudar grego faz 40 anos. Diariamente ele usa 3 Bíblias gregas diferentes para corrigir a esses mestres que pretendem corrigir a Bíblia mencionando o grego. Quando meu marido, que é muito estudioso e conhece também o grego, quer saber o que Deus diz, sempre abre, em princípio, sua Bíblia em inglês. Estás me pedindo que adote uma filosofia que somente contrária à Bíblia, que tem destruído incontáveis lares, tem um tratamento de desapreciar aos homens e tens impulsionado para a pornografia e mudar algo que tem funcionado perfeitamente durante os 35 anos de meu matrimônio.
Eu sou uma mulher extremamente feliz e contente e vivo em sujeição ao meu marido. Porém, isso não quer dizer que sou totalmente crédula. Eu te sugiro que crê em Deus e deixe que a serpente engane uma tonta, como enganou a Eva no jardim do Éden. Porém, que ela não seja você. Assinado, Deb. Agora vamos ao que Deus diz, tal como ele o disse. O desenho de Deus para o matrimônio. As mulheres casadas estejam sujeitas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, e ele é seu Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres casadas estejam sujeitas aos seus maridos em tudo. Efésios 5, do versículo 22 ao versículo 24. As mulheres casadas estejam sujeitas aos vossos maridos como convém ao Senhor. Colossenses 3, versículo 18. Porém, quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, o varão a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 3. Número 1. Deus manda que a esposa se submeta ao seu próprio marido. Número 2. Deus informa ao varão que ele é a cabeça da esposa. Número 3. Deus diz à esposa que se sujeite ao seu marido em tudo, cada decisão, cada passo, cada plano e cada assunto do cotidiano. Número 4. Haverá momentos em que o seu matrimônio, que se referirá à fé e sabedoria para crer em Deus, é bom, amável e justo quando ordena que se submetas ao seu marido em tudo. Observe que o que Deus ordena à mulher não depende do que o homem esteja amando sua esposa como Cristo amou a igreja. Se assim fosse, não existiria um só marido sobre a terra que fosse digno da submissão e reverência da sua esposa. Cada um, o homem e a mulher, tem recebido sua respectiva instrução da parte de Deus como modelo ou exemplo que deve seguir. O que Deus diz vale, sem importar que o homem seja bom ou careça aparentemente de toda bondade. A ti foi entregue o teu desenho com palavra como honra, sujeição e reverência. Esta é a vontade de Deus e o que ele ordena. É sua instrução e ordem que devemos seguir. Cabe a nós crermos e obedecermos a Deus. É somente conhecendo a vontade de Deus pela sua palavra escrita que nos ajudará a chegar a sermos essa classe de pessoa. Encontraremos paz e gozo quando sabemos que estamos precisamente no lugar para o qual fomos criadas. No demais, procuremos obedecer a Deus mediante o cumprimento do nosso papel como boa ajuda idônea de nossos maridos. Quando melhor o conhecermos, também nos conheceremos e mais nos interessaremos pelas coisas que Deus valoriza. Acaso pensas que sou alguém gigante? Algum gigante espiritual? Tem sido necessário a sabedoria para que eu possa entender o homem, seu ego, seu coração terno e suas necessidades básicas. Não foi senão pela sabedoria divina que me permitiu entender o destrutivo que é tomar ofensa pessoal quando meu marido fazia coisas que me pareciam injustas, egoístas ou ásperas. Tem sido o dom da sabedoria que me tem dado a entender que Deus se deleite comigo quando eu desejo deleitar e agradar a meu marido. Um dom é algo que recebemos gratuitamente sem haver merecido. Deus quer te dar o dom da sabedoria. Este precioso presente é o que me permite ver além dos sacos de lixo derramados. Acaso pensas que sou alguma espécie de gigante super espiritual? Eu sou igual a você de carne e osso. Posso cometer uma burrice como qualquer mulher. Posso colocar-me fria como um cubo de gelo e congelar meu marido em pequenos pedaços. Afortunadamente, Deus tem oferecido às mulheres a sabedoria que nos permite escolher diariamente o que será o nosso futuro. E eu dou graças a Deus que a sabedoria não é um desejo, ele é um presente. Sua vida estará cheia de situações como as do saco de lixo que se derrama. Seu marido pode ser egoísta, pode ser sem consideração, poderá não respeitar os seus direitos, poderá ser nécio e cruel, e quem sabe esse filho de Adão até esteja em pecado. Mas isso não pode fazer de ti uma vítima com reações fora da sabedoria da palavra de Deus. Você pode decidir viver em um estado constante de ira e amargura, ou pode pedir a Deus a sabedoria para viver cada dia dando honra ao seu marido, em nome de Deus. Necessita do dom precioso da sabedoria para poder frear a sua língua e ser agradecida quando sua carne quiser responder com ira. Necessita de sabedoria para compreender que a autocompaixão está muito longe do sentir com o coração. Necessita deste dom para recordar constantemente das limitações de teu entendimento feminino.
A autocompaixão está muito longe do sentir do coração de Deus. O dom da sabedoria te lembrará de que as regras de Deus não existem para escravizar-te, senão para ajudar-te a ganhar um homem que te estime, que te proteja e te ame. Sobretudo, este dom te permitirá servir e honrar ao teu marido, porque assim estarás servindo e honrando a Deus. Encontrarás realização em sua natureza como mulher. Se alguns de vós têm falta de sabedoria, peça a Deus, a qual dá a todos abundantemente. Tiago 1, versículo 5. Deus nos dá sabedoria abundantemente, como um presente, porém, primeiro nós devemos pedi-la. Para reflexão. Neste dia, ao ler isto, tem diante de ti duas opções. Pode escapar de sua responsabilidade fazendo concessões mentais a diversas desculpas e situações, ou pode escolher crer em Deus e chegar a ser uma ajuda idônea 100%, apesar de qualquer obstáculo que se possa apresentar. Qual você escolherá? Responda a essas perguntas baseadas neste capítulo. Pergunta número 1. Qual é a chave para entender o nosso papel como esposa? Pergunta número 2. Onde se encontram a paz e o gozo? Pergunta número 3. Se seu marido não te ama, isso te livra da sua responsabilidade ou impede que cumpras o seu papel? Número 4. Qual é o dom de Deus? Qual é o dom que Deus dá e que te ajudará em seu propósito de chegar a ser uma ajuda idônea? Pergunta número 5. Escreva 3 palavras que fazem parte do desenho para ajuda idônea. Pergunta número 6. Que posso fazer para conhecer melhor a Deus e desenvolver interesse pelas coisas que interessam a Ele? E número 7. Você está interessado em estabelecer um matrimônio segundo Deus? Confiar a Deus o teu caminho significa dizer: não se faça a minha vontade, e sim a tua. Confie em Jeová e faça o bem, e habitarás na terra, e te instruirás da verdade. Deleite-se em Jeová, e ele te concederá as petições do seu coração. Encomenda a Jeová o teu caminho e confia nele, e ele fará. Exibirá a sua justiça como a luz, os seus direitos como a melodia. Guarda silêncio diante de Jeová e espera nele. Não se perturbe com o motivo dos que prosperam em seu caminho. Homem que faz maldades, deixa a ira e abandona o furor. Não te ires de maneira alguma a fazer o mal. Salmo 37, versículo 3 ao 8. Aqui finalizamos, amadas, o capítulo 5. Senhor, dá-nos sabedoria. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus.